Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui a passagem de Deus se encontra hoje em 2 Crônicas 33, onde fala sobre a idolatria de Manassés. Manassés, ele era um homem, né? Ele foi rei quando ele tinha apenas 12 anos. 12 anos é uma criança, né? Então, mas a Bíblia aqui nos relata sobre o pior rei que existiu naquela época em Judá, que foi Manassés. Por que ele foi o pior rei de todo o tempo? Porque ele pediu para que queimasse os próprios filhos dele, sangue do sangue. Pediu para que colocasse também idolatria dentro da casa do Senhor do templo. Derramou sangue na cidade, né, onde você ia tinha sangue inocente. E também na tradição da Judéia, relata que foi ele que mandou serrar o profeta Isaías ao meio. Você vê a crueldade de um rei, de um único rei. E Deus sempre avisava, né, Manassés, que ele ia vir, né? Mas nem ele, nem o povo que era servo de Deus, estava dando ouvido à palavra, à voz de Deus, né? Deus mais uma vez, Manassés, e ele, nem aí. É igual nos dias de hoje, Deus dá uma profecia, as pessoas dão ouvido na hora, mas não estão nem aí, né, para a voz de Deus, porque Deus usa as pessoas como canais e aquela pessoa não está nem aí. Então, o que Deus faz? Deus permite, né, que o exército da Síria entra e captura Manassés e leva para onde? Para Babilônia. Dizem, né, mais ou menos, alguns estudiosos, que da onde ele estava, de Judá até a Babilônia, ele tinha que caminhar, ele caminhou, né? Caminhou na estrada de terra, que lá era deserto, né? Era de 1 mês até 2 meses andando. A humilhação, um homem que estava no trono, tinha poder, agora estava sendo o quê? Acorrentado, algemado, arrastado pelos soldados da Síria. E o que Deus fala lá em Hebreus 11, né? Lá fala sobre os heróis da fé, né? Que fala sobre aqueles heróis, aqueles profetas que foram chamados por Deus, que foram cerrados, como Isaías, como Estevão, que foi apredejado até a morte, mas viu o reino dos céus. Então, aqui a palavra de Deus nos relata que quando ele chegou na Babilônia, ele foi jogado dentro de uma prisão. Olha, imagine vocês, um homem estava no poder, do dia para a noite, estava sendo lá humilhado, jogado numa prisão, onde estava ali, para ser esquecido, né? Aqui eu vou morrer, aqui já esqueceram de mim, né? Mas a palavra de Deus nos diz, né, aqui no 33:12, que ele, angustiado, orou, deverás ao Senhor seu Deus, humilhou-se muito perante a Deus de seus pais. Ele era filho de Ezequias, né? Então aqui ele se humilhou, né? Quando a gente se humilha perante a Deus, Deus nos perdoa, independente que for. Se não for blasfêmia contra o próprio Espírito de Deus, os outros pecados são perdoados. Não é eu que estou dizendo, mas sim a palavra de Deus que diz. Então aqui ele se humilhou. Ele falou: Deus, me perdoe e tudo. Não, ele se humilhou, se prostrou. Quando Davi cometeu adultério, o que ele fez? Ele se humilhou perante Deus, pediu que a presença de Deus, o Espírito Santo dele, não se afastasse dele. Porque quando o Espírito Santo se afasta de nós, a gente é morto, a gente não vive mais. Então aqui ele orou, se humilhou perante Deus, e Deus mais uma vez escutou aquele homem. Escutou por amor de Deus. Deus escutou aquele clamor, escutou e perdoou. O que Deus fez? Da prisão, Deus devolveu o seu lugar de trono, o seu lugar que era de honra. E pense você que ao voltar o seu trono, a sua posse novamente,
Pense em você que ele pode ter, só se humilhou mesmo, só pediu perdão a Deus porque estava lá na prisão. Não. Nem todo mundo é assim. Aqui ele se humilhou, sim. Só que ele voltou diferente. A Bíblia nos relata que, se você for ler por completo, esse capítulo 33 diz que ele voltou, pediu para que queimasse os ídolos, aleluias, e pediu que o povo adorasse o Deus vivo, Deus de seus pais. Então ele se humilhou perante Deus, a sua vida foi mudada, não só porque ele estava numa prisão, mas porque realmente ele aproveitou a oportunidade que Deus tinha dado para ele. Talvez você aqui ache que foi longe demais, não pode ser perdoado, mas engana você. Aqui, como Deus perdoou um homem que fez de tudo, olha o que ele fez com os filhos, ele queimou, mandou serrar um profeta ao meio, e Deus perdoou. Então que hoje você venha se humilhar, se prostrar diante de Deus, que como Deus fez com o rei Manassés, ele vai fazer com você. Aqui Deus não fez para prejudicar ele. Deus queria apenas abrir os seus olhos para que ele pudesse ver que ainda existe um Deus acima de tudo, um único Deus que é digno de ser adorado. Não há outra imagem que eles poderiam construir que era para ser adorado, apenas o Santo dos Santos, o Rei dos Reis. Amém? Espero que vocês tenham gostado dessa história. Um beijo e um grande abraço. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?